Vamos falar sobre o que a gente tem que falar. Primeiro assunto, como eu disse para vocês, eu quero falar sobre a campanha para derrubar o Joe Biden que está em curso, né? Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos, todos os noticiários, eu tenho que dizer para vocês em português bem claro. A campanha do Joe Biden está em chamas, está afundando mais que o Titanic. E, como o Titanic, eu começo a achar que essa campanha vai naufragar. Pela primeira vez, há vários meses aqui, se vocês lembrarem, eu venho discutindo com vocês a possibilidade do Biden não ser o candidato presidencial democrata. Eu tenho citado isso aqui, citei, para quem não lembra, para quem está acompanhando o programa, perdeu algum programa anterior, eu citei, por exemplo, que eu conversei com pessoas dentro da equipe do Donald Trump. Né? Eu estou virando o Forrest Gump, o contador de histórias aqui, mas eu, mais ou menos em abril, talvez, abril ou maio, eu tive, nos meus encontros com o pessoal que trabalha com o Donald Trump, uma das pessoas importantes ali, ajuda a coordenar a campanha dele, eu perguntei como é que eles estavam achando, e ele falou para mim, Paulo, a minha aposta é que o Biden não vai ser candidato. A minha aposta é que eles vão trocar o Biden antes da convenção em agosto. E daí a gente viu o Biden ganhando quase todas as primárias, com uma votação colossal, e ganhando com uma votação colossal, e a gente falou, bom, talvez o Biden realmente fique como presidente, porque ninguém nas primárias apareceu para desafiar eles. Isso estava indo lá muito bem até que veio o debate. E quando veio o debate, todo mundo percebeu que o Biden estava ali mais apto a debater o tio Paulo do que o Donald Trump, e esse assunto... Eu vi uma postagem que o próprio Glenn Greenwald compartilhou nesses dias no Twitter, de um terceiro, eu não me lembro quem foi, que dava a explicação para o choque que todo mundo ficou com não que todo mundo, mas que muitos passaram a ter naquele momento, pelo menos dentro da grande mídia, com a situação do Biden. Né? Todo mundo, de repente, começou a falar, nossa, como o Biden está mal. E não foi surpresa para nenhum de nós, porque eu já tinha mostrado gafes aqui, todos vocês que se informam pelas redes sociais, sabem como o Joe Biden vinha numa situação ruim. E a explicação... que coisa ótima. E a explicação, o Paulo Figueiredo Show tem, como sempre, um co-host, que é um dos meus gatos, que estava dentro do estúdio sem ninguém saber. Hoje tecnicamente, hein, Bruno? O programa tá uma maravilha. Mas a explicação é a seguinte, nós assistimos o noticiário de esquerda, mas a esquerda não assiste o noticiário de direita. Então, muitas pessoas foram expostas à situação do Joe Biden, de fato, pela primeira vez. Não haviam nunca sido expostas a essa situação. E ficaram absolutamente em choque. Então, eu digo a vocês estão expostos aos clipes da Globo News, a gente não vê, mas acaba chegando a gente o que acontece na Globo News, o que acontece no Fantástico, já vamos falar deles daqui a pouco. E eles não veem o que acontece no nosso lado, eles não veem. Eles simplesmente descartam como se fosse uma coisa irrelevante, eles descartam e não sabem o que está acontecendo. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Seja como for, o Joe Biden bateu o pé, e volto a dizer, eu já expliquei aqui no programa que é muito difícil, embora não seja impossível, retirar o Joe Biden da posição de candidato a contragosto dele, né, já que ele teve 90% dos votos da primárias. Então, quando ele bate o pé para ser candidato,
ele tende a ser o candidato. Ele controla boa parte do establishment do partido. E ele tem tentado mostrar alguma virilidade, mas falhou miseravelmente. Não sei se vocês viram, recentemente ele deu uma entrevista, sendo que ele tinha recebido as perguntas antes, e ele se confundiu e disse que ele era a primeira mulher negra presidente dos Estados Unidos. Agora, esses dias. Então, o velho tá muito doidão. Ele tá muito doidão, ele não tá normal, né? E vocês já sabiam disso. Agora, nessa semana, começa o jornalismo a fazer jornal, né? Vazou na imprensa, e a Casa Branca acabou confirmando essa semana, que o Joe Biden tem sido repetidamente avaliado por um dos principais especialistas em mal de Parkinson, que é o Dr. Kevin Cunard, né? Ele tem ido na Casa Branca com frequência, já teve inúmeras vezes na Casa Branca para avaliar a situação do Joe Biden, um cara de mal de Parkinson, de especialista em doença degenerativa. Um outro especialista famoso, o Dr. Tom Pitts, que é democrata, que é um neurologista, certificação em 4 áreas diferentes, tal, lá de Nova York. Ele disse numa entrevista na NBC News, um dos grandes canais de televisão americanos, que o Joe Biden definitivamente tem doença de Parkinson. Mal de Parkinson, doença de Parkinson, como cada um preferir chamar. Então você tem uma campanha dos democratas que está em absoluto desespero. Quando esse assunto começa a se tornar público, a campanha está em absoluto desespero. Porque isso tem se refletido nas pesquisas. Eu já disse aqui para vocês também que para os democratas vencerem, para o Joe Biden ser reeleito presidente, eles precisam, nas eleições nacionais, ter pelo menos aí uns 4 pontos de vantagem. Por conta do sistema do colégio eleitoral, né, a forma como é o sistema do colégio eleitoral americano, a eleição aqui não é igual à brasileira, já expliquei muitas vezes, e por conta da concentração de votos democratas em certos estados. Então, por exemplo, sempre ilustro esse ponto, a Hillary, na eleição nacional, somando todos os votos do país, ela teve 2,1 pontos percentuais a mais de votos do que o Trump. E ainda assim perdeu a eleição de lavada no colégio eleitoral. O Biden, com todos os problemas na eleição passada, supostamente teve 6 pontos a mais, quase, para vencer o Trump. Então a estimativa é que os democratas, que os democratas precisariam vencer o Trump com pelo menos 4 pontos de vantagem. 4 pontos nas urnas, né? Porque, como as pesquisas sempre favorecem os democratas, nas pesquisas para o Biden ganhar, ele tem que estar muitos pontos à frente numa pesquisa para ganhar do Trump, mesmo com todos os problemas que as eleições têm. E as pesquisas nacionais que têm saído essa semana são um desastre para o Biden. Só para citar algumas. Pesquisa do YouGov, a mais recente que tem. Trump 43, Biden 40. Pesquisa Ipsos, Trump 43, Biden 42. Pesquisa Redfield Winton, Trump 43, Biden 42. Pesquisa do Emerson College, Trump 44, Biden 40. Pesquisa do Morning Consult, Trump 44, Biden 42. E aí você fica, mas as pesquisas são fajutas. As pesquisas que você considera fajuta, e algumas delas definitivamente são, estão dando Trump com uma boa vantagem sobre o Biden. Essas são as pesquisas que davam a Biden com uma vantagem muito maior do que de fato ele teve nas urnas. Lembrem-se do que eu acabei de dizer. Os democratas precisam ter muita vantagem nas pesquisas gerais e estão atrás em todas. Em todas. E se a gente for olhar a situação que importa, né, que é dos colégios eleitorais nos estados, a situação é pior ainda. O Biden está perdendo em quase todos os estados-chave. A Pensilvânia, que é um dos estados mais importantes, onde o Biden ganhou em 2020, né, com aquelas enormes suspeitas de fraude gravíssimas, coisas de banheiro estourando na hora da contagem, coisas sendo puxadas debaixo da mesa, etc, etc. Todo mundo viu os vídeos. A Pensilvânia, essa semana, passou a ser considerada provavelmente republicana pelo site do Real Clear Politics, né? Um site aqui que faz projeção com base na média das pesquisas. E com base nessas pesquisas mais recentes, a Pensilvânia passou a ser
se inclinar em direção aos republicanos. Não é mais nenhuma bola dividida, de tão clara que é a vantagem de Trump na Pensilvânia. A Geórgia, por exemplo, que é outro estado-chave, onde o Trump também está liderando as pesquisas, aprovou ontem uma lei dizendo que os votos em papel precisam ser contados para baterem com os votos eletrônicos. Então agora os caras vão contar os votos conforme eles forem chegando, manualmente, os votos de papel, e bater com a contabilização do voto eletrônico. Precisa bater, que era o projeto de lei que a gente tinha no Brasil. E foi aprovado a resolução ontem pelo board da Geórgia, eleitoral. A gente vai falar sobre voto eletrônico daqui a pouquinho. Né? O fato é que isso dificulta muito a sacanagem que aconteceu no tal do Fulton County e outros condados em 2020. Quem estava comigo na madrugada do Terça Livre lá, lembra. Né? Então, os democratas sabem, se a situação for essa, eles vão perder. E o maior pesadelo do mundo, do establishment mundial, que é a volta do Donald Trump, está na porta. Né? E a nossa maior esperança, mas o maior pesadelo deles, lembram, eles fizeram uma pandemia mundial, trancaram o mundo para se livrar do Donald Trump. E o cara tá aí com tudo para vencer. Diante disso, os democratas partiram para o desespero, partiram para tudo ou nada. Eles começaram, basicamente, uma guerra civil para derrubar o Biden. E a maior evidência disso, a maior evidência que a gente pode ter disso é a capa da CNN. A CNN ela é uma espécie de assessoria de imprensa do Joe Biden. Então, olhem essa capa que era agora antes de eu entrar no ar, tá? Essa era a capa, são uma imagem imediatamente antes de eu entrar no ar. Tá aqui. Democratas poderosos, furiosos que o declínio mental do Biden foi escondido. Eu falo, como é que foi escondido, meus filhos? Como assim? Vocês estão malucos? A gente tá falando nesse negócio, a internet inteira tá falando nesse negócio há meses. Foi escondido por vocês da CNN, porra. Aqui um doador fundamental, George Clooney, não foi o único, eu vou falar do George Clooney, que apresentou preocupações com Biden. Updates ao vivo. Campanha precisa provar que o Biden pode vencer, diz senador. Campanha do Biden, a gente vai falar já explico o que é esse negócio do George Clooney. O time do Biden luta contra a descrição que o George Clooney fez do presidente. Jeffries diz que Biden não é um risco e vulnerabilidade para os democratas. Análise. 24 horas avassaladoras mostram um Biden politicamente enfraquecido. Outra manchete, Hollywood se volta contra Biden enquanto doadores de campanha pedem para que ele desista da disputa. Está tudo congelado. Doadores seguram doações em meio à desgraça de Joe Biden. E aí entram 3 notícias sobre o Donald Trump. E eu digo para vocês, esse print que eu tirei aqui agora, pode deixar um pouquinho, Bruno. Esse print está assim há praticamente todos os dias. Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu nunca entrei no site da CNN. Essa é a emissora que fazia perguntas ridículas, a emissora que escondeu o Joe Biden no porão durante a campanha de 2020. Ora, todo mundo em choque, vocês esconderam, vocês da mídia esconderam esse cara no porão em 2020 com a desculpa de Covid. Vocês só fizeram perguntas ensaiadas. Vocês deixaram ele disputar 2020 lendo teleprompter. Vocês perguntavam para ele, quando tinha oportunidade, qual é o sabor de sorvete predileto dele. E estão chocados com o declínio escondido?
Eu nunca achei que fosse ver o site da CNN mostrando esse tipo de coisa. Mas calma que piora. Calma que piora. Nos últimos dias, o que está acontecendo é uma revolta gradual dentro do Partido Democrata. Olha, eu vou fazer um retrospectivo aqui. Na minha conta, 14 democratas do Congresso, ou governadores, ou vice-governadores, políticos grandes, graúdos democratas, pediram que o Biden desistisse da campanha. Nos últimos dias, tá? Só em julho, a gente teve o deputado Lloyd Doggett, que disse: eu espero que ele tome a decisão dolorosa de se retirar. Nós temos o deputado Raul Grijalva, democrata do Arizona. O que o Biden precisa fazer é assumir a responsabilidade de manter esse cargo, e parte dessa responsabilidade é sair da corrida. O deputado, no dia 4 de julho, dia da independência, veio o deputado Seth Moulton, de Massachusetts. O presidente Biden prestou um enorme serviço no país, mas agora é hora de seguir o passo do George Washington e sair fora. No dia 5 de julho, o deputado Mark Kinley, democrata de Illinois: senhor presidente, seu legado está estabelecido, agora você precisa sair para renunciar e deixar outra pessoa assumir para cimentar o seu legado. No dia 6 de julho, cada dia é um cara. Andy Craig, democrata do Minnesota. Há simplesmente muito em jogo para arriscar uma segunda presidência de Donald Trump, por isso peço ao presidente Biden que se retire. No dia 7 de julho, o deputado Mark Takano, democrata da Califórnia, pediu que o Biden desistisse da campanha durante uma ligação telefônica, de acordo com a NBC News. Deputado Jerry Nadler, democrata de Nova York, famoso, pediu que o Biden desistisse também. Democrata Adam Smith, poderoso Adam Smith, democrata de Washington, eu acho que ele deveria sair. Deputado Joseph Morell, democrata de New York. Democrata, no dia 8 de julho, deputada Mickey Sherrill. Peço que ele se declare que não vai concorrer à eleição e nos ajude a liderar um novo processo para um novo candidato. 9 de julho, deputado Pat Ryan. Para o bem do nosso país, eu estou pedindo que Joe Biden se retire. 10 de julho, o outro famosíssimo, deputado Earl Blumenauer, do democrata do Oregon. Embora seja uma decisão do presidente, ele precisa sair. Senador Peter Welch, um senador do partido, democrata de Vermont. Não podemos ignorar o desempenho desastroso do Biden no debate. No dia 10 de julho, deputada Hillary Scholten: pelo bem da nossa democracia, é hora dele se retirar da corrida presidencial. É um festival, né? E nós aqui, né, no chat, inclusive vocês, pode tirar a imagem, Bruno. Nós no chat aqui, vocês estão dizendo: fica Biden. Eu estou igual a vocês. Fica Biden. Pelo amor de Deus, Biden, fica aí para nós. Ajuda nós, Biden, fica aí. A gente não quer mexer em time que está perdendo, né?